Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer enorme estar com vocês para compartilhar a palavra de Deus. Hoje nós vamos trazer a penúltima bem-aventurança. Todas as outras já estão disponíveis aqui no canal e você pode acessar e ser abençoado com cada uma dessas mensagens. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus nunca escondeu de ninguém que segui-lo implicaria em ter que enfrentar combate. Seguir a Jesus significa que vamos enfrentar oposição. E Jesus nunca escondeu isso de ninguém. Jesus chegou a dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É importante notar que no mundo os homens estão divididos em dois reinos, espiritualmente falando, o reino de Deus e o reino das trevas. Quem está no reino das trevas está marcado pela dureza de coração, por toda sorte de pecado, está marcado pela injustiça e pela impiedade do coração humano. E certamente esses se levantarão contra aqueles que fazem parte do reino de Deus, porque o reino de Deus é marcado pela justiça, pela santidade, pela pureza, pela verdade. O reino das trevas não suporta a verdade, não suporta toda a justiça e a pureza. Sendo assim, se levantará inutilmente, mas se levantará para lutar com todas as forças para destruir o reino de Deus. Se vocês notarem, o povo de Deus, a igreja do Senhor, sempre foi perseguida. A história da igreja é marcada pelo derramamento de sangue de pessoas, de homens e mulheres, servas e servos do Senhor Jesus Cristo. São mártires que não negaram a fé e morreram de diversas formas. Morreram apedrejados, morreram crucificados, queimados, decapitados, os mais diversos crimes horríveis contra os servos do Senhor. Agora a pergunta é: por que esse derramamento de sangue? Qual era o crime destes homens e dessas mulheres que custaram a sua própria vida, que custaram o próprio sangue? Eu digo a vocês, o crime destes homens e mulheres foi amar a Deus sobre todas as coisas. Foi adorar única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Foi olhar para as Escrituras, crer nas Escrituras, obedecer às Escrituras, ensinar as Escrituras de maneira justa e fiel. No reino dos homens, no reino das trevas, os valores são facilmente invertidos. O que é certo, dizem que é errado. E aquilo que é errado, dizem que é certo. Como nos tempos do profeta Isaías, diziam que o doce era amargo e o amargo era doce. A luz era trevas e as trevas era luz. É por isso que muita gente diz que a palavra de Deus é ultrapassada. Outros afirmam que a palavra de Deus é cheia de erros e ainda outros dizem que a palavra de Deus tem que ser lida de forma diferente. Mas aqueles que estão no reino de Deus, que luta pela justiça, sempre vai afirmar que a palavra de Deus é eterna, que a palavra de Deus é inerrante e que a palavra de Deus é infalível. Portanto, nós não negociamos os princípios contidos nela. O que é certo, mas o que é errado, é errado. O que é pecado, é pecado. Por isso, aqueles que amam a justiça de Deus serão perseguidos, porque o mundo não suporta essas verdades, não suporta os princípios contidos na palavra de Deus, não suporta os princípios basilares do reino de Deus. Por quê? Porque vai na contramão dos princípios do reino das trevas. Agora a pergunta é: por que
que esses que amam a justiça e são perseguidos por causa da justiça de Deus e muitas vezes até perdem a vida lutando por esses ideais, por que eles são felizes? E o Senhor Jesus afirma: porque deles é o reino dos céus. Porque eles são herdeiros de um reino de luz. Porque eles são herdeiros de um reino superior, de um reino eterno. Porque eles são herdeiros do reino das bem-aventuranças eternas, de toda justiça, de todo amor, de toda verdade. Porque eles são herdeiros do reino superior. O reino das trevas vai passar, mas o reino de Deus permanece para sempre. Por isso, eles são felizes, porque são herdeiros do reino que jamais findará. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.